Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2015. Esse é o verbete de número 3.395. São 6 páginas, 50 elogias e 9 máximos. O tema de hoje é exercício fisioterapêutico. A especialidade é a somatologia. A nossa verbetógrafa é a Alzira Gezin. A Alzira é professora do ensino médio fundamental, ela é fisioterapeuta, especialista em interdisciplinaridade, voluntária desde 1996, docente desde 2004 e tenepsista desde fevereiro de 2001. Na nossa definologia, o exercício fisioterapêutico é atividade física ou corporal orientada pelo profissional da área enquanto ferramenta-chave para restaurar, melhorar e ou manter o bem-estar músculo-esquelético e cardiopulmonar das consins, ou da consim homem ou mulher, visando a otimização dos movimentos e a funcionalidade das estruturas somáticas. Na pensenologia, o holopensene pessoal da cognição somática, o holopensene pessoal da somatologia, o holopensene pessoal da saúde holossomática, os ortopensenes e a ortopensenidade. A exercitação somática enquanto rotina diária e terapêutica, a praxis de ensinar e reeducar a se posicionar e a movimentar de maneira adequada, a biomecânica do tecido conjuntivo mantenedor do aparelho locomotor, a autolucidez quanto à funcionalidade do corpo físico saudável, a hiperatividade dificultando a autodisciplina enquanto prática regular de atividade física e por aí vai. Tem muita coisa aqui na fatologia que vale a pena a gente estudar com profundidade. Na parafatologia nós temos aqui o estado vibracional profilático, ajudando nos processos de remissão e autocuras, a sinalética anímica e parapsíquica pessoal, revelando disfunções e problemas corporais, o desequilíbrio somático evidenciado pelos parasinais e parasintomas, a inteligência evolutiva atuando na paraprofilaxia e manutenção da saúde integral. Na argumentologia, nós temos aí uma série de listagens que a gente depois pode se aprofundar. E na remissiologia nós temos antifisiologia humana, coluna vertebral, envelhecimento, reeducação postural global e saúde física. O exercício fisioterapêutico visa buscar a melhoria e a maestria do movimento, atividade essencial e prioritária à saúde e ao bem-estar do ser humano de qualquer formação cultural. Na questionologia, você pratica exercícios fisioterapêuticos com regularidade? Já implementou a prática no dia a dia enquanto hábito sadio e rotina útil? Na bibliografia, nós temos aí 4 itens. Na nossa mega-análise, nós destacamos manual, aeróbico, mecânico, isocinético, anaeróbico, fisioterapia, cinesioterapia, alongamento, alinhamento, esteticidade, atividade, exercitação, posturofilia, reequilíbrio, biomecânica, autorreeducabilidade, energossomatologia, holossomatologia, intrafisicologia e somatologia.
Para começar, então, a gente vai pedir aqui para a Alzira, até um pouco óbvio, né, porque ela é fisioterapeuta, mas o que te motivou a falar sobre esse assunto, Alzira? Bem, o motivo foi que eu vejo que eu tenho muita facilidade com essa área, tanto que eu fiz, né, a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, e, para mim, a atividade física correta, ou exercícios que se adequam melhor ao meu biotipo, é muito fácil de fazer. E muitas vezes eu vejo as pessoas tendo mais dificuldade em manter uma atividade física regular, fazer uma atividade física que se adequa ao seu temperamento, à sua personalidade. E eu gosto disso, eu gosto de estudar fisiologia e anatomia. Eu gosto de ver o movimento em si da pessoa e a pessoa ter harmonia independente do biotipo dela. Porque tem gente que não se adapta. Ah, não, eu sou muito gorda, eu não consigo fazer isso. Ah, eu sou muito magra. Ah, essa roupa não me serve. E aí a pessoa fica... Sou muito alto, sou muito baixo. Aí a pessoa fica inadaptada ao soma. E isso não é positivo para a vida da pessoa. Então, na hora que ela consegue perceber que a atividade física, o exercício, o movimento dela, o andar dela, faz parte da personalidade e temperamento, que não tem como a gente ficar antagônica a respeito da gente mesmo. Agora, realmente, se a gente tivesse mais noção desses exercícios corretos, quem sabe muita profilaxia poderia ser feita, né, Alzira? Em termos de saúde, em termos de dor de coluna, dor nas articulações e por aí vai. Correto, porque, por exemplo, assim, o professor Valdo sempre diz assim, vão estudar a fisiologia, não é? A fisiologia é a funcionalidade das estruturas somáticas nossas, do sistema músculo, né? Músculo esquelético e cardiopulmonar. Então, é a sua condição de se colocar nos ambientes. Por exemplo, aqui sentada, você aí sentada ali. Como que cada pessoa organiza o soma adequadamente para aquele momento que ela está desempenhando aquela atividade. Então, o caminhar tem um modo correto de caminhar, sentar tem um modo correto de sentar, e assim vai em todas as atividades da vida da gente. Eu vejo assim, quer ver onde a pessoa comete um dos maiores erros? Na frente da televisão. Ela fica toda desleixada, toda deitadona, toda torta. Só que chega depois, quando ela viu, já passou 1, 2 horas, e ela está naquela posição inadequada. E isso vai acostumando a musculatura, porque o corpo humano ele funciona através de sistemas de grupo de músculos. Então, se você fica 1 hora numa forma desorganizada ou desleixada, o músculo vai cedendo. Ele vai se acostumando com aquela postura inadequada. E aí você cria um hábito, é isso? Cria um mau hábito. Um mau hábito, a mal postura. E aí, quando você vê, você já está com um problema instalado, já está com uma patologia, depois tem que fazer todo o processo de reeducação. É que nem alimentação. Não adianta você fazer dieta e não fazer não é? A reeducação alimentar. O exercício físico é a mesma coisa. Se a pessoa não aprendeu a se colocar de maneira adequada, o soma, a reeducação, tanto que está no Mega Pensene aqui, né? Eu botei ela lá, ó. Exercícios fisioterapêuticos, autorreeducabilidade. É um processo de reeducação. Porque a gente vem, desde criança, a Marilene até estava perguntando o que é a lei de Hoffman, que está aqui, né? De Wolff. Tem uma pergunta sobre isso, se você já quiser falar. Posso falar? O que é a lei de Wolff? De Wolff aqui, né? Wolff. A pessoa vai se acostumando com a carga que você vai colocando no soma dela. Então, assim, ó, o crescimento ósseo se adapta às forças que são colocadas no movimento. A criança, por exemplo, quando a criança não é estimulada a deixar para brincar, correr, pular e tudo, porque ela vai se adaptando à força que exige aquele movimento. Pular corda, pular um muro, subir isso, subir aquilo, jogar bola. O soma vai se adaptando à força que vai sendo empregada a ele.
Agora, se uma criança fica só sentada na frente do computador, o que vai ocorrer? Desajustes estruturais e muito grandes. E é o que vai acontecer provavelmente com essas novas gerações. Já está acontecendo, Já está né? acontecendo. Que fica o dia inteiro Já está sentado acontecendo. nos joguinhos. Você não vê mais criança correndo, né? Fazendo brincadeira de rua. Você pode ver que atualmente as crianças estão obesas e estão com problema de coluna. A grande maioria tem problema de cifose, que fica assim. Mas é em função dos maus hábitos. Dos maus hábitos que a gente tem. Entendeu? Agora, não é fácil fazer essa reeducação, mas é, quem sabe, o que vai resolver o problema aí de tantos problemas de coluna que todos nós temos, ou a grande maioria tem. Agora, a minha pergunta para você é fato que toda pessoa ou teve ou vai ter problema de coluna? É pela lógica. Vamos analisar. Olha só, Mabel. A vida, a gente nasce, vai reestruturando conforme o peso, as forças que a gente vai colocando aqui nos nossos movimentos, e pela idade, ao desgaste natural das estruturas somáticas. Então, pela idade, o fato de a gente carrega peso, faz isso, faz aquilo, vai indo, as nossas estruturas somáticas não vão ficando mais debilitadas, a parte óssea também é assim. Vai começando a ficar os ossos mais porosos, mais fracos, ficando isso. É em função da nossa longevidade. Agora, se a pessoa mantém um condicionamento físico, mantém um alongamento regular, mantém uma alimentação saudável, a tendência é a pessoa não apresentar problema. Ela vai ter o desgaste, mas ela pode não apresentar dor ou alguma patologia. Agora eu estou fazendo aqui a minha papel de mediadora, mas já vou fazendo umas consultas, né? Alzira, qual que é, se é que existe, o exercício correto para cada idade? Ou não? Ou depende da pessoa? Eu digo para o bem-estar. Tem para a pessoa e tem para a idade. Por exemplo, a pessoa que já... Vamos supor o meu caso aqui, eu já estou chegando nos 60. Tem determinados exercícios que já não favorecem mais para essa idade. Por exemplo, agachamento de você ficar agachada mais de 60, mais de 90 graus. Esse não. Não, porque você arrebenta o joelho. A ligação aqui, os minúsculos e os ligamentos que estão aqui, eles vão ficando mais rígidos, assim. E se você ultrapassar os 90 graus e ficar, por exemplo, acocorada ali, fica uns 5 minutinhos para ver se isso já depois, na hora que você levanta, você já não sente a estrutura dele. Entendi. Por quê? Porque já está mais sensível. Mesmo uma pessoa que passou a vida fazendo esse tipo de exercício, se chega aos 60 não é o ideal. Ou a pessoa que já fez exercício e está mais habituada, não há problema. Ele não vai sentir dor, ele não vai desenvolver o problema. Mas se ficar muito tempo nesta posição, desenvolve. Vai. Porque é o excesso, tudo que é excesso também em atividade física prejudica. Porque o problema dessa articulação do joelho, o exemplo que eu trouxe aqui, é que o peso corporal fica em cima. Claro. Ele é muito sobrecarregado, né? Fica. Imagina aí se uma pessoa for mais gordinha. Qual é o peso que vai ficar dentro dessa estrutura, dessa articulação? Claro, por isso que muitas obesos têm problema de joelho, né? De joelho e tornozelo. Porque o peso corporal é distribuído nas articulações inferiores, que é o pé e o tornozelo. Então, mas vamos falar outros exercícios segundo a idade. Vamos lá. Então, 60 já não é bom o agachamento, mas umas 50, 40, tem alguma coisa? Tem. Eu vejo assim, uma das coisas eu digo assim, quando a gente é nuzenta, são os 40, né? Começa a diminuir a questão da tonicidade muscular. Então, nós já temos que começar a fazer uns alongamentos mais com tipo musculação, mas não para adquirir músculo e ficar hiperatrofiado. Mas para não perder. Mas para você manter a tonicidade muscular. E para manter essa tonicidade muscular, exige 3 vezes ou mais, 3 vezes por semana de atividade física. Porque senão a gente vai perdendo massa muscular. E perdendo massa muscular, a gente também vai perdendo a sustentabilidade do corpo. Isso é muito sério. Porque na hora que você vai levar um pezinho aqui, antes você fazia com o pé nas costas, você já não faz mais. Não faz. Então, esse é o processo natural. Se a pessoa entender que o processo natural do envelhecimento somático,
ele é funcional e depende do conhecimento da pessoa, ela tira de letra. Claro. Mas se a pessoa não cuidar disso, outra coisa, por exemplo, assim, ó, que é muito prejudicial, a forma de dormir. Eu tive muitos pacientes que chegaram, principalmente mulher, chegavam com problema na cervical, né? Não aguento mais minha dor nas costas aqui na cervical. É. Aí tem ali a parasemiologia na fatologia, que eu botei, a parasemiologia eu botei na fatologia. Por quê? Aí você vai ter que ver a história da pessoa. Mas por que você está com dor nas costas? Ai, não, chega uma hora que eu não aguento mais na dor. Aí você vai catando, e vai observando, e vai pesquisando, e vai perguntando. Até lá pela última, ela fala, eu durmo de bruços. De bruços. Mas a pessoa não se toca que dormir de bruços, ela fica a noite inteira com a cabeça assim, ó. Não, e faz, é claro, no dia seguinte tem dor aqui na cervical. Não, vai dando uma contratura na musculatura aqui e na outra, que aquilo vai acometendo. Então, são os problemas das posturas inadequadas. E uma que nós mulheres, além do peito, então isso aqui fica para baixo também, dá um abaulamento na coluna. Vocês estão vendo como está? É sério a questão de a gente entender a fisiologia somática? Você tem que fazer todo um exercício de compensação de acordo com o seu biotipo, não é isso? De acordo com o biotipo. Para poder ser mais funcional. Sim. Muito bem. Vamos fazer aqui a primeira pergunta na fatologia, na página 6, terceira linha. Poderia explicar em linhas gerais como funciona a biomecânica do tecido conjuntivo mantenedor do aparelho locomotor? Era isso que nós estávamos falando, né? Porque assim, ó, o corpo humano, ele tem todas as nossas articulações, elas têm 4 movimentos: flexão, extensão, rotação, abdução ou adução. Esses são os movimentos do nosso corpo. A biomecânica é como você utiliza de maneira adequada os teus movimentos. Por exemplo, esse fato que eu trouxe para você, dormir à noite, você não está dormindo adequadamente com o biotipo somático das fibras musculares, dos alongamentos dos ossos. Então, na hora que eu não utilizo, por exemplo, o meu braço aqui, que eu não faço uma flexão aqui, ó, isso aqui é a biomecânica do movimento funcional do meu braço, né? Agora eu estou estendido. Então, a cadeia muscular, ela funciona conforme os movimentos do corpo humano. Agora, quando, por exemplo, assim, eu carrego o peso. O peso vai estar aqui. O que eu faço? De um lado só, por exemplo. O que eu faço? Eu sobrecarrego um lado, para segurar o peso aqui, o que eu faço com a coluna? Claro, você compensa. Eu faço o movimento de compensação para suportar o peso e conseguir ir para frente, né? Então, a gente não percebe que, muitas vezes, esses movimentos, eles ficam super compensados em algumas estruturas musculares, e isso acaba acarretando problema. Então, a biomecânica é como você utiliza no dia a dia o teu soma nas tuas atividades. Você sabe fazer. Tá lá. Quer ver outra coisa que a gente faz super errado, nós mulheres? Lavar roupa e lavar louça. Louça que é mais? A louça, você fica lá assim... Eu não tenho esse problema porque eu sou baixinha, então a pia fica alta para mim. Mas aí, o que eu... Aí dói o braço. Mas, ó, vamos olhar aqui, por exemplo, na minha casa. Eu fiz a minha cozinha tudo, mas para cima. Claro que você é mais alta. Como mandei fazer, eu já fiz de acordo com o meu biotipo. O professor Valdo aqui, ó, ele não faz tudo conforme a estatura dele? Então, é a gente tirar partido e fazer a nossa casa de acordo com o nosso biótipo. O nosso somatotipo, que é o nosso soma, né? Tá certo. Tá por uma aí. Patologia, página 6, sexta linha. De baixo para cima. Como podemos manter a coluna vertebral saudável ao longo da vida, com tantos trancos e pressões e excessos de peso que ela suporta? Pois é. Olha... Uma das coisas assim, que eu vejo que faz uma diferença danada é você ter o autorrespeito com relação ao soma, ao limite somático. Se eu tenho autorrespeito com relação ao meu soma, eu sei que eu não vou poder carregar peso excessivo. Então, é você aprender a utilizar o seu soma em benefício de você,
com relação à sua PROEX, que a gente precisa de um soma para ter a consecução da PROEX. Agora, quando eu não vejo o meu soma como um instrumento evolutivo, que eu até botei aqui na fatologia, eu sobrecarrego ele, eu não me preocupo, eu não busco, não, agora eu sou jovem, não tem problema. Vai ter problema mais tarde. Aparece na juventude. Aparece não, é causado na juventude. Na juventude, né, e aparece mais tarde. Claro. Por exemplo, eu atendi muitas pessoas que chegaram mais tarde com problema na coluna. Você vai pesquisando a história clínica, a história da pessoa vai indo, que muitas vezes foi decorrente de um tombo. Caiu sentada. E cair sentada comprime vértebras. Muitas vezes o cóccix, né, que é o último ossinho da coluna vertebral, faz assim, tuft, você vai ter um problemão mais tarde. Aí a pessoa não consegue sentar. Já vai ter problema aqui no lombar. Vai ter problema na lombar. Então, as nossas atividades, o que a gente faz no dia a dia, vai repercutir no soma. Professora Alzira, até que ponto um desequilíbrio pensênico do fisioterapeuta pode comprometer o trabalho de recuperação holossomática do paciente? E se a postura pensênica do paciente for desequilibrada, como o profissional trabalharia a recuperação sem sofrer interferência maior no seu campo energético? Então, são duas coisas. A primeira é o desequilíbrio pensênico do fisioterapeuta comprometendo a recuperação do paciente. Olha, por exemplo, assim, tem um exemplo bem claro e bem simples. Tem muitas pessoas que chegam na clínica de vários problemas, patologias, humor, mau humor, humorado, antagônico, com raiva. Então, já chega com tudo, com até condições que chega lá, né? Inclusive, isso piora o problema da coluna, né? Sim. Claro. Porque se a pessoa já está antagônica a ela mesma, ela tá, já vem com raiva. Está nervosa. Porque tem pessoas que ficam com raiva da doença, do problema, entendeu? Então, se você vem com isso, e o terapeuta que está ali já não está bem também, de bom humor, o negócio, a tendência é complicar um pouco. Então, não ocorre uma interação, que eu chamo de interação assistencial. Porque o terapeuta, neste momento, ele tem que ter mais lucidez para conseguir observar, fazer essa análise, essa anamnese, e ver que a pessoa não está bem, que compete a ela melhorar o processo das energias, compete a ela tratar bem essa pessoa, explicar o problema, atender bem, que a pessoa vai mudando. Isso é muito evidente. Né? Ela vai acalmando, porque você vai explicando para a pessoa que aquele problema pode ser uma coisinha à toa, mas ela faz um estardalhaço, ela aumenta. Então, porque tem gente que não aguenta ter dor. Porque dor física não é fácil, não, é muito desconfortável. Então, se a pessoa já está com dor, a tendência é diminuir o bom humor, né? Então, nesse ponto, o fisioterapeuta ou terapeuta é o quanto ele tem domínio de si mesmo, da situação, e com foco assistencial na pessoa. Pô, a pessoa não está bem, já veio ali, ela está pedindo ajuda. Agora, realmente, no fisioterapeuta, no massoterapeuta, ou pessoas que mexem com o corpo, o bem equilíbrio desse profissional, ele é sério, né? Faz toda a diferença. Inevitável, Ele faz toda a diferença. Porque, principalmente a massoterapia, se a pessoa ali, ela está, né, manipulando o corpo, ela tem que saber, está bem equilibrada energeticamente, senão você sai pior do que você chegou. Eu tenho uma casuística que eu tinha um paciente assim, que ele estava com um problema seríssimo de cervical, que já estava afetando os braços dele, e ele estava com um problema sério também de visão, que um influenciava no outro. E ele morava bem perto da clínica que eu trabalhava. E um dia ele chegou lá na clínica, fui eu que atendi ele. Aí começamos um processo, aí eu já estava na Conscienciologia, já fui falando mais coisas, fui explicando, fui indo, que o problema dele era muito sério mesmo. Mas o fato desse convívio com ele, de estar falando, de estar explicando o processo de energia, decorrente disso, por causa disso, o que ele podia tirar partido disso, daquilo, ele falava assim, olha, Zira, a dor quase não diminuiu, mas a hora que eu chego aqui passa tudo. É bem isso. Então, é o como a gente atende as demais pessoas, né? Isso não é só a pessoa lá, mas todo mundo, né, com quem a gente E ele tem essa pergunta, eu acho que você já até respondeu. E se a postura pensênica do paciente for desequilibrada,
Como fazer, no caso, o terapeuta, para melhorar isso? Olha, eu vou trazer uma casuística que eu acho que aí fica mais fácil. Eu tive uma paciente que ela estava com câncer de pâncreas. Isso dá uma dor na coluna, ela, digamos assim, ela mascara o problema de dor. A pessoa pensa que é dor de coluna. E muitas vezes não é um problema de coluna, é um processo de câncer de pâncreas que dá bem aqui na região lombar. E quando essa pessoa, minha paciente, descobriu que estava com câncer de pâncreas, o negócio desabou, né? Mas isso é tudo da história pessoal da pessoa. Aí eu fui falando com ela, explicando o que a psicossomática fala sobre o câncer de pâncreas, por que ela estava sentindo aquela dor, o que ela tinha a ver com aquilo tudo, ou ela não tinha nada a ver com aquilo tudo, porque geralmente eles rejeitam, dizem que não tem aquilo e não aceitam, vão na negação, né? Só que a negação, antes da negação, tem o pessimismo. A pessoa é pessimista perante a vida. Aí ela começa a negar as coisas que acontecem com ela. Então, tem todo um processo consciencial atrás da patologia. Aí eu fui explicando para a pessoa, vou indo, vou mostrando, eu assim, vai fazendo as pazes com todo mundo que você pode, vai ajustando sua vida. E a pessoa vai serenizando. Porque ela vai começando a entender o problema e a patologia dela. Na verdade, você está falando do esclarecimento, né? Que o terapeuta faz, o fisioterapeuta faz, né? E isso eu mesma passei por isso, né, Mabel? A hora que eu tive que lidar com câncer, que eu tive 8 meses em tratamento de quimioterapia e radioterapia. Se eu não tivesse os conhecimentos do soma que eu tenho, eu não teria saído. Eu digo que eu saí muito bem desse processo. É o esbrega evolutivo positivo que o Valdo falou hoje de manhã. Mas por quê? Porque quando eu estava com dor, eu sabia, eu conheço o meu corpo, eu sei o que era meu, o que não era meu. Se a dor tinha a ver comigo, ou tinha a ver com os remédios que eu estava tomando. Então, como essa questão pensênica interfere? Interfere muito. Muito. Ela faz toda a diferença. Já se sabe que depende do foco da atenção da pessoa, né? A dor aumenta ou a dor diminui. Só de cara, só um item já pode resolver isso. Porque na hora, por exemplo, na hora que eu fazia a quimioterapia, que eu ficava enjoada, que eu não conseguia sentir nem o cheiro da água, cheiro de água. O que eu fazia? Eu falei assim, ok. O soma precisa descansar, ele precisa ficar deitadinho. O que eu fazia? Eu deitava na cama, arrumava o soma, bem direitinho, organizadinho, trabalhava a energia e descoincidia. Para eu poder suportar a questão da holossomatologia, né? Por quê? O soma é um veículo, e os outros, como que ficam numa patologia? Então, se você mantém lucidez que o soma precisa de tratamento e que ele vai ter uma autocura em função da sua pensanidade, muda tudo, né? Patologia, página 6, primeira linha. Poderia falar a respeito da exercitação somática enquanto rotina diária e terapêutica? Olha, por exemplo, assim, ó, eu vejo que não é a grande maioria, não, né? Quem faz atividade física percebe que aquele exercício faz bem para ela. Então, não é uma atividade que você mantém todo dia, que nem tomar banho, escovar o dente, dormir. A atividade física deveria ser colocada uma questão de prioridade na vida dela também. Porque aí ela se torna terapêutica. E não como um dever, uma coisa pesada. Se você coloca a atividade física como a terapêutica, para ter um soma saudável, você encara isso diferente. Não, com certeza. As pessoas que não gostam de fazer exercício, elas têm que entender também, tem que gostar porque é necessário, né, Alzira? Não tem essa coisa de não, eu não gosto, então não faz. Gente, é que nem não tem que gostar. Tem que comer. Tem que saber fazer porque vai fazer bem. Acabou. Agora, o problema, Mabel, é a pessoa entender por que ela não gosta, né? Mas eu acho que também é muita, sabe? Muito lique-lique, né? Muito lique-lique. Olha, que nem preciso tomar esse remédio, vou tomar o remédio, eu preciso fazer ginástica, vou fazer ginástica. Acabou. Fica discutindo, não, porque eu não gosto, sabe? Não, né? Tem que ter um pouco de maturidade. Que nem você está falando, a gente tem um corpo físico, tem que cuidar. Para poder se sentir bem. Não tem muito esse tique-tique, ai, não posso, não posso. Mas isso que você está falando é drama. É drama. As pessoas têm tendência de dramatizar os próprios processos. Eu tenho dificuldade. Gente, supera isso, porque o seu corpo precisa.
Acho que a gente também tem que ser um pouco prática nisso, né, Alzira? Pragmatismo. Pega um pragmatismo, que nem você, nessa área, ser bem prática. Tem que fazer, acabou. Não fica com esse tique-tique aí, né? Patologia, página 6, final da 7ª linha. Poderia discorrer acerca de a boa forma física favorecer a produtividade intelectiva e mental somática? Ah, isso aqui é tudo de bom, né? Porque quando você faz atividade física no dia a dia, na hora que você volta, você toma um banho, que você não tem a sensação de dever cumprido? Tem, não tem? Dá uma sensação de dever cumprido, você se sente bem, dá uma soltura ao chakral, o emocional fica bom. Mexe com os hormônios, mexe, endorfina, serotonina, você coloca aí. Coloquei. Você fica num estado de bem-estar. Se você está num estado de bem-estar, a tendência à produtividade mental somática também fica melhor, né? Perfeito. Professora Alzira, fui diagnosticado com doença de Scheuermann, um desvio da coluna que até a adolescência poderia ser tratado, mas só comecei a me preocupar com isso depois da dita calcificação dos ossos. Encontrei meios pessoais de relaxar a dor na coluna, mas existiria algo mais a ser feito? Dentro da paracirurgia, por exemplo, posso ter alguma melhora? Eu penso que pode, porque vai depender, tipo assim, você vai depender da atividade correta para esse tipo de problema. Porque você tem uns exercícios que você pode fazer, tem outros que você não pode fazer. Então, você vai ter que... O fisioterapeuta, no caso, vai indicar quais são as coisas que você pode fazer ou não. E não adianta, tem que seguir até esse processo diminuir ou sanar, alguma coisa tem que ser feita. Agora, atividade correta para isso não tem como, né? Você não pode fazer qualquer exercício para isso aí. Porque essa atividade mexe com a coluna vertebral. Se é uma situação que você tem a coluna vertebral, tem um desvio e que ainda não houve, né, uma consolidação do tecido ósseo, tem todo um processo delicado de tratamento por trás. Mas que tem cura, tem. Eu tive pacientes que ficaram 100% curados. Ah, então ele tem esperança de só fazer algum tipo de tratamento correto para o problema dele. Agora vai depender vai depender de cada caso, é um caso, né, Mabel? Claro, claro. Porque a pessoa que eu peguei com esse mesmo caso era um jovem, uma criança, bem dizer, tinha o quê? Uns 10 anos. Uma criança. E ele estava impedido de fazer atividade física em função desse problema. Aí ele começou com atividade lá na clínica comigo, foi indo devagar, gradativamente, foi indo. Chegou tempo depois, mas leva tempo, não é rápido não. Mas foi consolidando o problema e ele até hoje está tranquilo. É porque o corpo ele tem uma capacidade também de regeneração grande, né? Tem. É só você cuidar. E nisso, por exemplo, assim, como esse era um menino, a família cuidou muito bem dele. Então, a família teve muitos cuidados. Na hora que foi diagnosticado, já foi, né, levado para fazer fisioterapia, ele sempre tinha um acompanhamento, essas coisas. Então, quando é bem ajustado, a tendência dá certo. Patologia, página 6, 10ª linha. Exemplifique, por favor, os hábitos inadequados, promovendo músculos tensos e doloridos. Ixi, um exercício que eu já falei, dormir na frente da televisão, deitadão, relaxado, soltão lá. Se jogando no sofá. Se jogando, né? Você vai dormir, deita de qualquer jeito. Não dá, gente. Quer ver uma coisa simples? Na hora que você vai num supermercado também. A maneira que você vai pegar alguma coisa no chão. Você flexiona o joelho para pegar aquilo lá ou você flexiona a coluna? São coisas completamente diferentes. Você flexionar o joelho, dobrar-se para pegar o objeto no chão, mas não com a coluna, mas sim a coxa tem muito mais músculo do que a coluna. Para sustentar, né? Sim, então são os hábitos adequados para aquele movimento. Tudo. Gente, não tem um minuto que a gente não faz o movimento. Agora, por exemplo, em frente ao computador, ele está falando aqui hábitos inadequados, promovendo músculos tensos e doloridos. Hoje em dia, grande parte da população passa uma quantidade grande de horas em frente ao computador.
Quais seriam os hábitos inadequados aí, Alzira? Por exemplo, os hábitos... Primeiro, uma cadeira adequada ao seu soma. E o que é uma cadeira adequada ao soma? Por exemplo, olha só, eu sou grandona, não sou? Então eu tenho que ter uma cadeira em que os meus joelhos aqui ficam fletidos a 90 graus, ou até um pouquinho menos, não assim, ó, mais do que 90 graus, porque começa a afetar o joelho, tá? Principalmente as mulheres pegam isso com mais rapidez. E o problema da mulher é o quadril. A mulher que fica muito tempo sentada também mexe com o quadril, dá problema de quadril. Pode ver que a grande maioria nossa aqui está usando os aparelhinhos ortopédicos, né? Então, aí, a pessoa tem que sentar com as nádegas e não com o bumbum. Assim, isso é bem explicado. Você tem que sentar... com os músculos das nádegas, né? Com os glúteos, que eu chamo assim, são glúteo maior, médio e mínimo, né? Que são. Então, você sentar com a musculatura, ó, a coluna ereta, um segredinho que é super fácil para a pessoa ficar reta. Contrai a musculatura abdominal, que ela já corrige o ombro. Ó, olha aqui, ó, corrige o ombro, é só contrair a musculatura abdominal. Vamos partir agora, gente já anda. Vamos voltar aqui. Porque olha só, quer ver? Eu relaxar a musculatura abdominal, a tendência... Solta tudo, claro, e você fica assim, entendeu? né? Então, na hora que eu posiciono, sento com as nádegas, contrai a região abdominal, o ombro, a tendência é ele já abrir. Aí o problema do computador é o que você falou, que a cadeira é pequena para você. A mesa tem que ser adequada para o seu tamanho. Claro. Você tem que apoiar, né? Ou não apoiar? Tem que apoiar não, o braço tem que ser apoiado, porque você não vai dar ler logo em seguida. Assim, claro. Você fica pendurado, né? Fica porque o músculo fica o tempo todo sob tensão. Você fica olha, assim. fica assim o tempo todo. Não está o tempo todo sob tensão? Quer dizer, você tem que apoiar o braço, o antebraço. Tem que apoiar o braço. Quem mexe com um negócio de computação, o antebraço tem que estar apoiado. E qual a diferença de um mouse para outro mouse? Não faz diferença nenhuma. O problema é a tensão da pessoa que ela coloca no movimento. Então, se a pessoa, na hora que está mexendo com o mouse, ela tensiona a musculatura, olha aqui, ó, está tensionado. E aqueles que fazem assim com o mouse. Então, você tem que soltar o braço, olha aqui, solta, pega e faz movimentos suaves. Mas esse negócio de tensão aqui, não leva muito tempo, a pessoa está com um ler. Agora, outra coisa, Alzira, a respiração, né? Para não ficar tenso aqui. Sim. Tem que ficar... Mabel, outra coisa seríssima para quem usa óculos, que hoje a grande maioria usa óculos, né? Você está no computador. Aí, se o óculos não for multifocal, qual é a tendência? Você faz assim, ó. Você põe o óculos para frente, você olha por cima e você começa a fazer uma hiperextensão da... Olha aqui, quer ver o movimento? Isso aí dá problema na cervical, que eu sei. Então, olha só como começa a desencadear todo um problema somático por um mau hábito. Por um mau hábito. Hoje em dia, como a gente tem uma vida mais sedentária, o número de horas maior nesse tipo de situação, ou se é computador, uma mesa de trabalho, é preciso realmente ter um pouco de ergonomia, né, de aula de ergonomia, para não ter problema mais tarde. Patologia, página 6, sexta linha de baixo para cima. Gostaria que esclarecesse a efetividade do trabalho no equilíbrio da musculatura interna mais profunda. Ó, a efetividade é tipo assim, você aplicar o exercício correto para aquele grupo muscular. Por exemplo, nós mulheres, que estamos aqui hoje mais em mulher. Qual é o primeiro grupo muscular da mulher que a tendência é diminuir a tonicidade? É a musculatura interna da coxa. E o nosso tríceps aqui, né? Que o Valdo diz assim, a pessoa não quer mais dar tchau, porque o músculozinho fica bem feio fazendo assim, né? Que nem diz Miss, dá tchau assim. Isso, assim, não é? Então, a efetividade é você aplicar exercícios corretos para os grupos musculares. Conforme você vai aumentando a carga, o peso, né, que você aplica nesses exercícios, eles vão ficando mais tonificados, vão ficando mais saudáveis e a tendência é você manter a tonicidade. Então, a própria gravidade, a força da gravidade, a idade, vai mexendo na nossa fisiologia. Então, há uma efetividade, né? Com certeza, nesse sentido. Para patologia, página 7, primeira linha.
Gostaria que exemplificasse o estado vibracional profilático, ajudando nos processos de remissão e autocura. Olha, o estado vibracional, eu faço isso comigo, né? Quando eu vejo que começa a ter assim, uma leve dor de cabeça, em função de um estresse, de um cansaço físico, de uma estafa. Ai, estou cansada, trabalhei muito hoje. Adianta eu deitar e jogar lá e não fazer trabalhar com as energias e ficar intoxicada? Então, o que eu faço? Trabalho energia, arrumo uma postura confortável e vou relaxando. Mas relaxando através da pensenidade e do trabalho das energias. Então, o estado vibracional é um excelente exercício para você melhorar a sua condição fisiológica do seu soma e do seu holossoma. E o estado vibracional ele faz muito diagnóstico, né? A gente vê, por exemplo, um caso, esses dias eu vi, a pessoa estava fazendo estado vibracional e ela começava a sentir processos no estômago, à medida que ela passava energia. E ela falou, Mabel, não está me fazendo bem o estado vibracional. Aí eu falei, não, o estado vibracional está fazendo o diagnóstico. Isso aí. Veja Perfeito. se você não tem algum processo estomacal. Uhum. E ela realmente estava com início de gastrite. Então você vê, o estado vibracional, se você estiver bem lúcido para o processo em si da mobilização, ele pode fazer diagnóstico. Você tem isso no seu verbete, Ele né? é um excelente instrumento de diagnóstico. Diagnóstico. Ele mostra onde está com algum tipo de problema, porque a energia ali, ela detecta, né? Eu até coloco no verbete, porque muitas vezes a dor aparece não no local da causa. Então, na fisioterapia, muitas vezes a gente começa pelo sintoma para chegar na causa. Porque muitas vezes a pessoa chega lá, gente, eu estou com uma dor no meu pé, lá do ladinho, lá, ou dor aqui na coxa. Dor na coxa, do lado, no pé. Nós que a gente já está mais acostumado, a gente já vai quase que direto que é problema de lombar. Hérnia de disco, alguma coisa de problema de coluna. Mas a dor não está aqui, a dor está aqui na coxa, está lá no pé, porque é uma dor mais reflexa, por causa da inervação. Então você começa a ver, vai indo, vai fazendo os testes clínicos que a gente faz, vai indo. Quando você vê, o problema é lombar. Pode. Oi, tudo bom? Bom, primeiro, você falou lá atrás da perda muscular em função da falta de atividades. Certo. Quando está bem assim, né, como eu estou lutando para ver se eu consigo um pouquinho, eu quero primeiro um pouco de gordura, né, mas está difícil demais, não sai do lugar. Já tem um tempo, meu peso fica ali e tal. Como é que a gente faz para conseguir, então, a recuperação muscular, né, desse músculo perdido aí? Olha, vai exigir vários procedimentos. Primeiro, uma alimentação saudável. Não adianta sem alimentação. Com mais proteína, não é, Alzira? Mais proteína, proteína mesmo, precisa de proteína. Ter carga horária de sono normal. Para poder recuperar recuperar a musculatura. E depois o exercício adequado para o seu biótipo. Porque não adianta botar você numa onde você vai gastar mais energia do que você está querendo. Porque tem isso, você vai depender do exercício, você vai gastar mais do que você, se o objetivo seu é adquirir. Então tem essas variantes, essas sutilezas, né? Agora, eu vou aproveitar a nossa colega que está aqui, fazer uma pergunta para ajudar dentro da sua questão. O whey protein é útil nessa hora? Se a pessoa, por exemplo, ela está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, ou quer aumentar um pouco os músculos, esse suplemento, isso é positivo, não é positivo? Vamos conversar aqui com a nutricionista. Já coloca, Olha, na minha opinião, assim, eu vejo que o ideal é ela ter uma alimentação saudável, mas não precisa suplementar com proteína. Teria que analisar, estudar, cada caso é um caso, né? Mas se mudar a alimentação, não sei como é que é a tua alimentação, mas cuidar, evitar principalmente carboidratos simples, que é o que ajuda a aumentar gordura, né, corporal. Então, diminuir carboidratos simples, aumentar frutas, que também tem carboidratos simples, mas é mais saudável do que a massa, no geral, que a gente tende a comer, né, açúcar branco. Mas incluir legumes, bastante, né, hortaliças, carne. Mas para ganhar músculo?
fazer exercício físico e ter uma boa alimentação, mas tem que ter uma regularidade no exercício físico. Não adianta a pessoa ir uma vez ou outra, ou então o dia inteiro, né, sem nenhum movimento do corpo e vai na academia. Aquele momento ele é positivo, vai ajudar, mas tem que ter mais movimento no dia a dia, né? A gente tem que fazer tudo sedentário. Então, às vezes, vai andar de carro, né? Alzira, 1, 2 quadras, tenta ir a pé, se movimentar mais. Então, para ganhar musculatura, depende também de cada corpo, né, Alzira? Mas na alimentação, assim, eu tenho que verificar, atleta, teria que pesquisar melhor para ver se vale a pena incluir proteína a mais, e o quanto seria isso. É porque, por exemplo, aqui na caracteriologia eu fiz uma listagem de 10 itens. Ali eu botei o metabolismo. Acelera o metabolismo, né, somático. Porque uma das coisas que você tem que observar é pensar, a sua anamnese vai exigir mais detalhes. Porque você vai ter que analisar o que faz você ser magra. Porque muitas vezes, eu tive, por exemplo, um amigo que ele também queria engordar e não tinha jeito. Mas o nível de estresse dele era tão grande que não tinha como. Então, o nível de estresse, de ansiedade, olha lá, de hormônios que você vai botando na corrente sanguínea, interfere em tudo isso. Agora, mas existe o caso da pessoa ser magra sem não ter uma causa, é o biotipo dela. Sim, é o biotipo. Pode, né? O biotipo da pessoa é aquele. Sim. É. Mas a tendência, por exemplo, assim, a pessoa que tem estresse, Sim. tem umas que engordam, tem outras que emagrecem. Tem outras que emagrecem. Então, aí vai da tendência do temperamento da pessoa. Quer fazer mais alguma pergunta? Vai lá. Não, na realidade, assim, eu estou com uma nutricionista, que a primeira coisa que eu cheguei e coloquei para ela foi isso, eu quero ganhar peso. Eu estava muito, e também estava assim, cheia de problemas, né? Alimentares, aí detectou, então, a intolerância ao glúten, então também problemas com lactose, então, tudo isso. Aí a alimentação ficou meio conturbada, totalmente assim, estava realmente ruim já, né? Com um pouco de gastrite. Já tirei o leite, o glúten ainda não totalmente, ainda estou usando Nesse período que a gente faz essa mudança alimentar, é normal emagrecer, porque você está se adaptando. Às vezes você não tem nem sinapse, que tipo de comida, é bem comum isso. O que eu ponho, o que eu substituo? Porque a gente não pensa muito no alimento. Então, quando a gente está fazendo uma mudança alimentar, dedica um tempo de pesquisar, ver tipos de pratos, de alimentação. Gasta um tempo naquilo. Quando eu tirei o trigo da minha alimentação, eu falei, gente, e agora? Eu descobri um monte de coisa boa, rápida, prática, a gente não passa fome, come um monte de coisa boa. Muito boa, saudável, saborosa. Você melhora a sua saúde, assim, né? Porque melhora o intestino, meu corpo melhorou, né? Demais. Não tem mais dor de cabeça, um monte de coisa. Emagreci, lógico, porque daí até me adaptar, mas assim, no meu caso foi positivo. Agora, o que eu vou pôr no lugar desse alimento? Agora você está bem acompanhada com uma nutricionista, deve estar tendo orientação para isso, né? Também assim, eu tenho uma história já de trabalhar com alimentação. Então, não é que eu não tenha esse conhecimento. A dificuldade que eu estou tendo aqui, principalmente de encontrar alimentos aqui em Foz, que eu acho mais complicado. E a outra coisa também, assim, meu organismo está muito sensível. Então, praticamente, eu tenho reação a tudo. Eu tenho uma sensibilidade gigantesca assim, com relação à medicação. O médico me passou pantoprazol. Eu tomei 1, 2 dias, daí a pouco a reação dele começou a me incomodar. Então, estava me dando mal-estar, eu fui ficando, aí eu diminuí, está na metade, eu estou conseguindo melhor. Eu vejo que quando a gente está, assim, eu estou aqui, ver como uma oportunidade nesse momento de autopesquisa, porque que teu corpo está trazendo todas essas informações. Alguma coisa você pode tirar partido evolutivamente, ele está sinalizando tantas coisas. Eu vejo assim, se aceitar o corpo que tem, né? A gente aceitar esse corpo. Vê esse negócio de celíaco. Eu tinha uma amiga, na década de 90, ela começou a ter uma série de problemas e perder peso. Ela chegou a pesar 32 quilos. 32 quilos a gente achava que ela ia dessomar. Por quê? Aí ela descobriu que ela é celíaca. E naquela época não tinha tantos exames, não se falava muito da doença celíaca, né? Enfim, ela era nutricionista e trabalhava com receitas. Teste de receita, de bolo. Imagina, ela trabalhava com farinha o tempo inteiro. Bom, conclusão da história. Ela mudou de emprego, criou a primeira empresa de comidas
para celíacos em São Paulo. E ela fez uma revolução, ela virou uma empresária de renome hoje e obviamente, ela ganhou 15 quilos depois que ela tirou o glúten. Ela ganhou peso porque ela não absorvia mais nada, né? O glúten é um problema sério para quem é celíaco, né? Não sei se é o seu caso. É hipersensível só, né? Estrangeirismologia, página 6, segunda linha. Poderia explicar o que seria o expert em goniometria? O expert em goniometria é a pessoa que tem, por exemplo, assim, ela tem conhecimento da fisiologia, da cinesiologia, né? De como que a musculatura funciona. Qual é o movimento adequado para aquele grupo muscular. O que pode ser feito naquele tipo de, por exemplo, eu quero um exercício para a coluna vertebral, quero um exercício para membros inferiores, quero exercício para os membros superiores. Então, a energometria é você botar o exercício adequado para cada região do corpo. Porque, por exemplo, assim, eu sou longilínea. Eu dificilmente vou ter tanto músculo, assim, uma massa muscular, do que a pessoa mais normolínea, que é o que nós estamos falando agora. Por exemplo, a Marilena é mais normolínea, você é mais baixinha. Então, são as estruturas somáticas são diferentes. Mas eu também não tenho, eu também Entendeu? sou pequena, né, minha estatura. Por exemplo, eu sou fininha, mas os meus músculos são longos. Então, para adquirir uma estrutura... Não vai conseguir, porque não tem milagre nessas não coisas, né? Não tem como. Não adianta querer ser o que a gente não é. Então, relaxa, né? Trabalha com o que você tem de uma maneira, vamos dizer, funcional, que nem você está falando, né, Alzira? E a energometria também tem a ver com o que nós já estávamos falando agora. Por exemplo, utilizar a cadeira correta, a mesa correta, utilizar os aparelhos ao redor de você de acordo com o seu corpo. Patologia, página 6, quarta linha, de baixo para cima. Poderia explicar mais sobre o porte elegante? O que o caracteriza? No que influencia na força presencial da Consim? Olha, o porte elegante tem várias características que eu vejo assim. A pessoa saber utilizar adequadamente o biotipo, saber... A estrutura somática dela tem que estar bem adaptada. Tirar proveito, né? Por exemplo, eu sou grande, eu tenho problema de cifose. Se eu não cuidar, eu fico assim. Então, se eu ficar andando assim, eu vou ter um porte elegante? Não vou. Então, o quanto que a pessoa consegue fazer as compensações, por exemplo, eu tenho que estar fazendo exercício o tempo todo, tem momentos que eu vejo que eu estou assim, aí, volta lá. E aí tem a questão da energia presencial. Se você tem um porte elegante, significa que a homeostase holopensênica também já está junto. Então, é um conjunto... É um equilíbrio consciencial, não é isso, É um equilíbrio Zira? consciencial, porque você aproveita o porte, a estrutura somática para apresentar e manifestar as suas energias conscienciais. Quer dizer que, no fundo, é um processo mental somático. É um processo mental somático. E do paracérebro. Porque a É a essência da consciência, né? É, o paracérebro. Porque se a pessoa não se perceber, qual é a tendência? Ela fica desleixada. Deixa pra lá, não estou nem aí. Não é? Claro. Significa, no meu entendimento, que a ortopensenidade da pessoa também está um pouco deficitária, né? Claro. Agora, é óbvio também, né, Alzira, que a holobiografia daquela Consim, ela altera o porte também. Altera. E há os tipos de existências, né, de vidas que a pessoa teve e que culminou no que aquilo que ela é hoje. Sim. Então, por exemplo, as pessoas mais na área da arte, elas costumam ter um pouco mais de domínio, às vezes cênico. Histrionismo. De histrionismo, então elas podem ter, às vezes, um porte melhor. O pessoal da monarquia, que tem um ar mais ponderado, né, de movimentos mais leves. Então, tudo isso vai dando o holopensene da pessoa, né, ao longo das vidas. É o que eu coloquei na fatologia, Mabel. A última item lá, ó, a repercussão da autoconscientização multidimensional no soma da consciência lúcida. É isso. Porque a gente vem para essa vida, adquire um novo... Cada vida é um novo soma, né? Em cada
ressoma, você tem um novo soma. Como que você, a consciência que está chegando ali, se adapta a esse novo soma? Agora eu estava vendo, por exemplo, Alzira, a pessoa que teve na holobiografia um passado mais de dogmatismo, mais nas religiões. E se ela foi muito da religião propriamente dito, às vezes ela já vem com uma postura de uma coisa do padre, da freira. É verdade. Ela já, não é isso, isso é da consciência. Ela construiu aquilo ao longo das vidas. Então, tudo isso influencia nessa pergunta dela. Mabel, na Consus, nós temos uma aula no Fundamentos da Conscienciometria que nós temos lá, que é perfilologia. E lá a gente estuda o perfil da consciência. Somática, né? E a gente faz esse desfile a marcha, para reconhecer o perfil da pessoa. Se é religiosa, se é político, se é intelectual, se é mais artístico, perfeito. Menina, não tem como. Aparece sua identidade. Porque é isso, porque a postura tem muito disso, né? De refletir a sua essência. A sua essência. É. A pergunta dela é interessante nesse sentido. Tudo bem? Há uma correção que querem fazer aqui, eu acho que já foi feita na Fatologia, página 7. As neovivências corporais, estaria faltando um R em corporais. Ah, tá. Na Fatologia, página 7. Então, mas ela não fala qual é a linha. Depois a gente vai buscar, mas, enfim, fica aí anotado, a gente olha, se não está já feita a revisão. As neovivências corporais está aqui. Na parafatologia, também na página 7, terceira linha, o desequilíbrio somático evidenciado pelos parasinais e parasintomas. Poderia dar exemplos? Olha, os desequilíbrios, veja assim, a pessoa quando ela está mais estressada, muito atarefada, que ela não consegue parar para relaxar, ela está tão atribulada no dia a dia, qual é a tendência dela? Ela fica toda mais na excitabilidade, na adrenalina, nos hormônios tomam conta dela. E isso vai trazendo repercussão holossomática que vai aparecer nas energias, vai aparecer no jeito dela se manifestar, vai aparecer no jeito dela interagir com as demais pessoas. Muitas vezes a gente diz, pô, mas aquela pessoa está ansiosa. Aquela pessoa não consegue parar. Quer dizer, os sinais vão aparecendo dos nossos desequilíbrios. Então, se a gente prestar atenção na nossa energia, na nossa manifestação, a gente já vai observar que alguma coisa não está em equilíbrio. Mas a dificuldade, eu vejo assim, uma dificuldade nossa é parar para a gente fazer essa análise. Fazer essa autoconscientização corporal. Está tudo ok no meu organismo? Onde é que eu estou extrapolando? Onde eu estou trabalhando demais? Estou parando para relaxar um pouco? Por exemplo, nós que estamos aqui, tem horas que a gente fica muito tempo lendo e escrevendo, né? Passa lá umas 3, 4 horas... E eu aguento, eu tenho soma que eu aguento. Mas tem hora que eu falo assim, não, eu vou levantar, eu vou comer uma fruta, vou andar um pouquinho, vou respirar fundo, vou trabalhar energia, vou dar um abraço nas minhas gatinhas, depois eu retorno. Porque senão aquilo vai, porque o trabalho mental somático é empolgante. Ele leva você para frente, quando você percebe, você já está 5, 6 horas lá sentado. E isso você só vai perceber depois quando você... Opa! Não, e a gente vê até na nosso grupo aqui, né, Alzira, são muitas pessoas que com o tempo, elas começaram a desenvolver problemas de coluna. Foi. E uma parte disso é esse excesso de, vamos dizer, que é positivo do trabalho do mental soma, mas sem essa profilaxia que você está falando, né? Que é a necessidade de você faz isso, mas saber fazer para não prejudicar o corpo físico. E tem muita gente hoje com problema de coluna, não é só a idade, né? É a maneira que está trabalhando esse aspecto aí. Aí eu vejo uma incoerência nossa, Mabel. Por isso, mas eu trago mais para mim. Eu vejo assim, na hora que eu quero trabalhar o meu mental soma, quero produzir ideia. Mas eu fico 5, 6 horas lá, em detrimento do meu soma, que preciso para estar aí, tem alguma coisa que não está batendo bem. Não está batendo bem. É aonde que o Valdo falou hoje de manhã, eu lembrei disso, da desilusão. Aí a pessoa está fora da realidade somática dela, quando ela vai ver os efeitos, ela fica desiludida. Mas eu estava fazendo trabalho mental somático, eu queria reescrever meu livro. Mas em detrimento do soma, não tem como. É bem isso mesmo.
Polinomiologia, página 8, terceira linha. Poderia detalhar o polinômio flexão, extensão, adução, abdução, rotação? Muito bom. Esses são os que eu já falei agora, são os movimentos que nós temos no nosso corpo humano, né? Toda articulação tem, por exemplo, ó, o cotovelo tem flexão e extensão, só esses dois. Esses 5 movimentos, eles acontecem no ombro, por isso que é chamado que o ombro é a articulação mais complexa do corpo humano. Porque eu consigo flexionar, estender, rodar, girar e elevar. É a única articulação do corpo humano que tem os 5 movimentos. E na hora que a pessoa tem problema de ombro, que é chamado né, a musculatura do ombro, é complexa para reabilitar, dependendo do que é. É uma das coisas mais difíceis de reabilitar é o ombro. Mais que o joelho, Alzira? Muito mais. Muito mais. Por causa dessa complexidade e das ramificações dos sistemas do músculo e da inervação que tem aqui. Antagonismologia, página 8, primeira e terceira linha. Explicite, por favor, o antagonismo. Exercício isotônico concêntrico, exercício isotônico excêntrico. E o antagonismo hipotonia e hipertonia. Então, primeiro, exercício isotônico concêntrico e excêntrico. O exercício isotônico concêntrico é quando você faz um exercício que tem movimento, que é isso aqui, ó. O meu braço veio para dentro. Então, eu fleti. É um exercício isotônico concêntrico. É só lembrar aqui da conscienciologia, conscienciometrologia, concêntrico, para centro, né? Centro de você. E o excêntrico é para fora, é mais a extensão. Geralmente é isso. E a hipotonia e a hipertonia é quando a pessoa não consegue esboçar um movimento. Ela não tem força muscular para fazer o movimento. Isso geralmente acontece quando o paciente fica muito tempo acamado. Ou a pessoa que teve algum problema de derrame cerebral, que não consegue mexer a mãozinha, ela vai ficando nesses padrões. Então, num primeiro momento, ela não tem o estímulo, né? Ela não consegue fazer o movimento. E depois vai fazendo o contrário, a pessoa que teve o derrame. Aquilo vai enrijecendo, né? Vai ficando duro assim. Então, ela vai para o contrário, ela vai para a hipertonia, que dificulta o movimento. Então, é neste movimento de hipotonia até hipertonia, no derrame cerebral, que a fisioterapia atua corretamente se ela for bem feita. Porque aí ela volta para a tonicidade normal. E outra coisa que eu vejo assim, a hipotonia acontece muito nos hospitais, né? Principalmente, por isso que tem a fisioterapia nos hospitais. Nos hospitais, porque a pessoa não consegue fazer exercício. Se ela fica muito tempo acamada, né? Sei lá, 20, 30, já um mês já dá isso, né? Quanto tempo? Não, isso é rapidinho. Por exemplo, derrame cerebral, rapidinho. Mas assim, se uma pessoa ela fica acamada, tem uma média de quantos dias que ela já começa a entrar em hipotonia? É que, por exemplo, vai depender da patologia. Da patologia. Do que está cometendo. Por exemplo, se ela está bem, a questão musculoesquelética, ela vai diminuindo e vai perdendo a força muscular, que vai diminuindo a tonicidade. Mas a hipotonia é quando a pessoa não esboça o movimento. Ela não consegue. Ela quer falar, levantar a mão aqui, mas ela não consegue. Então, essa é a diferença. Agora, essa perda da massa, ela é recuperável normalmente, rapidamente, quando ela começa a voltar a fazer exercício? Se ela fica, por exemplo, um mês acamada? Recupera rapidinho. Rapidamente. É associado àquilo que nós falamos agora, alimentação, né? Tem que ter uma alimentação porque ela tem que ter energia para poder fazer o movimento. Né? Claro. Mas ela recupera rapidinho. Recupera bem. Uhum. É sobre a fibromialgia, atividade física e fibromialgia. Ela ajuda ou ela complica mais? A pessoa, você não pode nem tocar na pessoa que ela morre de dor? Olha, eu tive vários pacientes com fibromialgia e o resultado foi excelente. Mas é um processo assim de formiguinha, porque a sensibilidade da pessoa ela é tão forte quando ela chega que qualquer local que a gente chega dói. Não, dói aqui, dói ali, dói aqui. E a dor hoje está aqui, hoje está lá, outro dia está lá, e ela vai migrando. Agora vai andando, né? Ela vai migrando para outros lugares, até a gente descobrir
que é fibromialgia, você tem que ir sondando, vai trabalhar aqui, trabalhar ali, trabalhar lá. Mas como a consciência a gente faz ela é integral, se você, na fisioterapia, começa a aplicar exercícios que peguem todo o corpo da pessoa, a tendência ela vai começar a mexer com toda a musculatura do corpo. Então, ela vai diminuindo essa sensibilidade. E tem outras técnicas na fisioterapia que a gente aplica lá, que a pessoa vai começando devagar, cedendo, porque ela começa a ficar rígida, né? Fica muito rígido devido à dor. Qual é a tendência quando a gente está com dor? Se contrair. Defender. Ela se contrai, ela fica sob tensão. E conforme você vai fazendo o movimento, tem vezes que o movimento é só um leve movimento. Mas é por isso que é um processo de formiguinha. Mas ele vai. Eu tive, os meus pacientes todos eles tiveram sucesso. Mas assim, demora. Não é rapidinho não, tá? Agora, existe hoje, eu não sei se isso é fato, eu já li alguma coisa, uma relação de fibromialgia com problemas de glúten. É o glúten que dá uma certa inflamação e começa a doer. Tem que estudar, eu não sou médica, né? Mas eu andei vendo alguns estudos fazendo uma relação de uma coisa para outra. Legislogia, página 8, pois não. O quê? A legislogia, veja se só tem uma, né? Página 8, primeira linha. O que vem ser a lei de Sherrington na inervação recíproca? Tá. A lei de Sherrington. Esse aqui, ó, quer ver? Quando, por exemplo, assim, a pessoa faz um exercício, ela faz uma contração muscular. Na hora que eu... Olha aqui, meu braço está estendido, certo? Qual é a musculatura que está atuando aqui? São os tríceps. É o músculo abaixo do meu braço. Certo? Sustentando. Está sustentando. Na hora que eu faço esse movimento aqui, eu estou fazendo flexão de braço, certo? Aí é bíceps. Aí é o bíceps atuando, mas o tríceps que está embaixo tem que ceder. Então, é o relaxamento recíproco à contração muscular. Então, um faz o movimento, o outro relaxa. Um faz o movimento, o outro relaxa. Isso que é interassistencialidade, né? O princípio da interassistencialidade. Uma vez é você, uma vez sou eu, né? Não é? A gangorra também não faz isso? Faz um isso, aqui, outro claro. lá. E a musculatura funciona assim, né? Enquanto um atua, o outro relaxa. Então, é o que a gente chama de relaxamento recíproco. Professora Alzira, Fatologia, página 6, 10ª linha. Posso só complementar um pouco não. isso aqui, que eu acho interessante, que eu estava estudando isso ontem, porque essa lei de Sherrington aqui tem a ver com a inervação recíproca. Quando nós, que ficamos muito tempo estudando, lendo, escrevendo, nós estamos utilizando o nosso cérebro. Mas para manter isso aqui, a gente também fica com a musculatura, algumas contraídas, outras relaxadas, né? Mas o fato de a gente ficar o tempo todo sob concentração, sobre atenção, a gente retroalimenta ou alimenta os músculos que estão sob tensão e os que estão relaxados, eles ficam muito tempo numa posição estática. E é onde que muitas vezes dificulta e traz a patologia. Que nós estávamos comentando, ficar muito tempo na mesma posição. Porque o que está relaxado fica... É isso que veja se eu entendi. O que está relaxado fica muito tempo relaxado e o que está tenso fica muito tempo tenso. Ocorre uma descompensação. Não há esse reequilíbrio como você estava falando. Isso. Por isso que é importante, como você disse, caminhar um pouco, movimentar para você... Faz os exercícios de alongamento, estende, faz um estiramento para você poder voltar à tonicidade dos dois músculos. Aquele que cedeu e o que está contraído. O que está contraído. Qual que é o tempo ideal, assim, de 20 minutos, de meia hora, cada hora? Aí já entra no biotipo de cada um vai ter que estudar, mas assim, a gente orienta de 1 em 1 hora. Deu 1 hora, para. Está no computador? Alonga, estica, vai, vamos, faz para você tirar o estresse da posição, do movimento de você estar ali. Porque isso aqui faz com que tenha deposição de sais minerais. É onde provoca alerta. Explica melhor isso então, Alzira, como é que é? Porque assim, quando eu estou numa posição estática aqui, o músculo aqui está sob tensão.
E se ele fica o tempo todo sob tensão, ele está o tempo todo tendo uma inervação aqui. Então, ele começa a ficar cansado. Ficar cansado, ele vai arrumar um jeito... De descansar. Precisa de energia. Ele vai precisar de energia, ele vai buscar em algum lugar do teu corpo energia para sustentar esse movimento aqui. E isso passa do limite, fica o que a gente chama, ele não fica cansado. O excesso, a hora que ele fica cansado, é porque houve excesso de movimento parado. Ou seja, ocorre um processo de sais minerais acumulados devido ao movimento parado. E onde isso que traz a dor, que é o excesso de sais minerais acumulado em função do exercício parado. Pode ver, todo mundo que faz muito computação tem problema de ombro, de cotovelo e de punho. Mas é por causa Quer dizer que movimento. não é só o movimento repetido, por exemplo, né, você está no computador, você faz um movimento com a mão. Não é só isso. Não. É o movimento parado, se é que a gente pode chamar assim, né? Ficar estático. É a posição numa estática única no posição. movimento. É você ficar estático no movimento aqui, ó, o tempo todo sob tensão. O tempo todo sob tensão, ele tem que ter um jeito de estar funcionando para manter o braço ali. E aí ele fica cansado e o excesso é que provoca isso. Ainda, né, sobre essa questão do movimento, ou da estática, no caso aí, né? A questão da circulação sanguínea também fica prejudicada aí, nesse movimento bem parado. Sim, porque ele não recebe oxigênio suficiente e ele vai cansando. Porque os músculos, a irrigação sanguínea dele vem através da glicose, geralmente, né? E se você fica muito tempo na mesma posição, dificulta isso. Então, existe uma distribuição diferenciada para aquele que está em movimento, aquele que está mais quietinho em tudo aí, né? Porque aí também o sangue está transportando os nutrientes também, né? Não só o açúcar, mas o oxigênio. É isso aí. Tá bom, obrigada. E a Léria é danada de tirar um movimento da dor. Ela é recuperável 100%, Alzira? Ou sempre fica ali uma... Não, pode ser recuperado 100%. 100%? Pode, mas ela demora por causa disso que eu estava falando. Porque o que é a LER? É o processo da inflamação da membrana que envolve o tendão. Não é o tendão só em si. Então, vai depender dos dois que está cometido ali o problema. E essa dor vem da decorrência do volume que ocorre entre a membrana e o tendão, que é essas deposições de sais minerais. E isso demora, você falou, por isso demora que porque, tipo aqui, ó, o exercício para você pegar nas extremidades demora, até você conseguir voltar à mobilidade normal. Mas é recuperável. Agora, não, tem pessoas que não recuperam mais, né, Alzira? É porque ela é longa, o tratamento é longo. O tratamento é longo. O tratamento é longo, demora, tem que ter paciência. A pessoa quer tudo para amanhã, mas ela Não, e geralmente quem recuperável. desenvolve a LER é porque ela tem um trabalho repetitivo, depende muitas vezes daquele trabalho, né? Então ela quer voltar rápido, aí não pode. E não pode. E demora, não adianta. Você não tira a LER rapidinho, não. Ela demora, exige uns cuidados, uns tratamentos, umas técnicas diferentes. Pode falar, você pode explicar assim, como é que a pessoa consegue ter um trabalho repetitivo sem desenvolver a LER? Olha, aí nós temos um exemplo danado que é o professor Valdo, né? Porque ele cuida do soma dele, né? Ele, que nem diz ele, o dia que ele ultrapassou, ele teve um acidente, né? Olha, eu, por exemplo, eu nunca tive LER na minha vida também, né? Mas por quê? Porque na hora que eu percebo que o músculo começou a ficar em estafa ou está cansadinho, opa, paro, recupero, vou dar minha volta, faço um alongamento, vou comer alguma coisa. Então, o quanto que a pessoa percebe o soma e o limite daquela musculatura, daqueles tendões. Porque tudo tem limite no soma, não tem como. Você passou do limite, ele começa... Agora, opa, quem sabe tem entendeu? pessoas que o limite é maior, né? Quem sabe, pelo biotipo. Por exemplo, se uma pessoa tiver uma sobrecarga, vai desenvolver LER mais rápido do que outra que teve a mesma sobrecarga. São muitas coisas, né, Mabel, que nós já estávamos comentando agora. Porque se a pessoa, por exemplo, ela sabe como utilizar o corpo dela, ela tem a ergonometria adequada ao corpo dela, tudo isso vai mudando.
E vai ajudando a pessoa a não desenvolver. Agora, a pessoa, por exemplo, que não liga para a cadeira, a mesa também não é adequada ao corpo. Ah, começou a doer, ela não se importa. Vamos em frente que eu tenho que terminar esse trabalho. Gente, não adianta. Depende. É o que mais acontece, né? Tem que terminar esse trabalho. Tem que terminar esse trabalho. Aí a pessoa toma café. o braço já está doendo, a pessoa já está morta da fome. Não, mas eu tenho que terminar esse trabalho. Então, esse eu tenho que terminar esse trabalho é o acúmulo do estresse e a musculatura vai sentindo isso. Patologia, página 6, 10ª linha. Atletas de fim de semana. Poderia falar mais sobre isso? Desde a juventude tenho atuado dessa maneira, mas sempre realizando outras atividades paralelas, como caminhada e academia. E nunca tive problemas de saúde ou de lesões. Opa, parabéns para você, então, aí, hein? Porque o que eu chamo de atleta de final de semana? Aquele que só faz exercício ou no sábado ou no domingo. Esse é o considerado atleta de final de semana, não o que tem atividade durante a semana. Gente, eu tinha uns pacientes que eram atletas de final de semana. Eu me divertia com eles, porque você podia contar que segunda-feira eles estavam na clínica. Eles iam jogar futebol, sim. Arrombavam todo, joelho, tornozelo, segunda-feira chegava aquele bolo. Eu tinha uma pessoa que adorava andar de moto. Segunda-feira chegava tudo quebrado. Mas era final de semana, eles não faziam uma atividade. Quer dizer que, na verdade, não tem um preparo físico para aquela sobrecarga eventual. Não tem, eles não se preparam. Aí eu dizia assim para eles, mas pelo menos faça um alongamento antes e depois você faz o relaxamento, pelo menos para diminuir o ácido lático na musculatura, que é o que provoca dor, né, o problema. Ah, não, depois tem um chopinho. Então, é o que cada um tem de vivência, mas é muito engraçado. Os atletas de final de semana podem contar. Segunda-feira eles estão tudo no serviço, meio quebrado. Então, é bem isso mesmo. Não é? É. E principalmente no futebol, né? Eu acho que assim, para homens, Futebol. mulheres é menos. Mas Futebol homem... e moto. É? E moto? Motocross. Ah, porque também exige muito do corpo, Aqui, né? E o tornozelo, e como não, você cai, você não tem defesa para o corpo. Professora Alzira, além da educação alimentar, quais exercícios mais indicados para queimar gordura abdominal sem sobrecarregar a coluna vertebral? A caminhada é mais efetiva ou exercícios localizados são mais indicados? Eu acho que tem que analisar o teu biotipo, mas são várias coisas. Se você fizer mais coisas, ajuda mais. Por exemplo, eu acho que a caminhada é excelente. Eu gosto da caminhada, eu faço caminhada. A caminhada é uma das que mais ajuda a mulher, porque mexe bastante com o quadril. A caminhada é um movimento repetitivo constante e não tem peso. Então, é um movimento que vai fazendo o exercício. É o exercício que foi falado agora ali, o exercício isotônico, concêntrico e excêntrico. É o tempo todo, você está flexionando e estendendo. Então, a caminhada faz esse movimento o tempo todo. Então, a musculatura está sempre uniformemente sendo utilizada. Por isso que a caminhada é muito boa nisso. Agora, fazer uns abdominais ajuda, porque começa a fortalecer o reto abdominal. Agora, a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer exercício abdominal correto. E afeta a coluna vertebral. A lombar, né? Não, a cervical. A cervical. Por causa desse movimento. Porque a pessoa, em vez de fazer a força no abdômen, ela faz isso aqui. É isso mesmo. Acaba com a cervical, gente. E qual que é a melhor? Então, a pergunta dele é, qual seria o exercício localizado mais indicado para não ter sobrecarga na coluna? Então, mas o exercício abdominal, esse é um. Tem vários outros tipos de exercício abdominal, mas a forma de fazer é diferente. Tem muitos. Aí vai depender do... Eu não gosto de fazer, eu quase não faço esse. Tem um que você traz mais a perna, tem vários, mas mesmo esse da perna vai para a lombar. Então, por isso que tem o profissional de educação física ou fisioterapeuta, né? Que tem agora, Alzira, perder barriga, o abdômen, tem que perder peso, né? Tem que emagrecer. Porque tem que emagrecer. Não adianta o exercício localizado vai ajudar
a ter musculatura, mas não vai perder gordura localizada. Eu estou correta nisso? Porque a pessoa, se ela já tem uma pochetezinha, significa que o músculo abdominal ele já está distendido, certo? E já tem uma gordurinha associada. Então, o exercício físico vai atuar na tonificação da musculatura, que vai voltar mais assim para o normal dela. Se a pessoa emagrecer e, digamos, tirar um pouquinho da gordura, então ela vai associando o exercício com a perda da gordura, porque até botei ali o mito da gordura física se transformar em músculo. Não tem como, né, gente? Eu botei. Mas tem gente que diz, fiz exercício físico, minha gordura subiu. É porque é que falam assim, ó, que você perde massa gorda e ganha massa magra, mas você perde uma coisa e pode ganhar outra, mas elas não se transformam. Não se transforma. Então, esse mito é muito engraçado. Não, gente, a minha gordura transformou tudo em músculo. Não, não é, gente. É conforme você vai... Pode perder, né? Conforme você vai fazendo o trabalho muscular, caminhada, alongamento, seja lá o que for, você vai diminuindo, a tua gordura vai diminuindo pelo... O teu organismo precisa de energia. Então, ele vai absorvendo o quê? A primeira coisa que ele vai queimar são as gorduras. Então, ele vai, das gorduras, ele vai queimando para ter glicose no músculo para fazer atividade física. Então, é uma consequência da atividade física. Então, na verdade, veja se eu estou correta, não se tem exercício para perder gordura localizada. Você perde gordura no corpo inteiro. No corpo inteiro. Tá certo? Certo. Se você emagreceu, às vezes, um pouco mais numa área, um pouco mais numa outra, mas não existe essa coisa, eu só perdi na barriga. Não tem. Não existe isso, não é impossível. Agora, o exercício, por exemplo, assim, o que ele perguntou? O exercício físico, se ele perde gordura e com o exercício físico, qual é a tendência? O músculo voltar a ter firmeza. É claro. Aí fica, então, aí volta a ter a barriguinha de tanquinho. Aí fica esteticamente bonito, né? Outro mito aqui, Alzira, da nossa comunidade aqui parapsíquica, de perder peso nas dinâmicas, por conta de liberar ectoplasmia e perder peso. Eu vi outro dia o professor Valdo falando aqui, né, que ele às vezes perde peso, que tinham umas mulheres interessadas em perder peso participando das doações de energia. E aí ele deu um esbregue lá, tirou elas disso, né? Mas é outro mito também, né? É muita água, às vezes, né? Que você perde água, mas você se recupera logo em seguida, né? Com a ectoplasmia, você pode até perder água. Agora, eu acho que assim, vamos ampliar esse conceito que ela trouxe. O problema disso tudo, eu vejo assim na dinâmica, de fato a gente doa muito. Muita ectoplasmia, você sabe. Eu tenho a sensação de que quando eu saio da dinâmica lá, eu estou com uns 2 quilos a menos. Às vezes até mexe no músculo até, perde porque você doa, você doa músculo, tanto da cabeça neuroectoplasma, como mioectoplasma, principalmente, e a mulher, como tem mais canais, também acaba doando mais. Mas o problema é que depois a pessoa sai dali com tanta fome, ela come mais do que... Por isso que a tendência nossa aqui é engordar, e a gente engorda se não cuidar aqui. Não, e tem aquela desculpa, não, eu vou comer esse doce agora porque eu doei muita energia. Tem isso? Eu mereço. Patologia, página 6, final da 6ª linha. Poderia falar da hiperatividade dificultando a autodisciplina enquanto prática regular de atividade física? Olha, um dos mitos também é isso, porque, por exemplo, a pessoa que é hiperativa, ela não para, né? Ela está o tempo todo fazendo alguma coisa. Ela arruma alguma coisa para fazer. Só que ela não faz essas coisas de modo organizado. Por exemplo, o fato dela estar o tempo todo em atividade, está fazendo o tempo todo, está em atividade, não para, não senta, não faz, vai aquilo, né? Mas na hora que ela precisa ter a regularidade, a disciplina, o problema é a disciplina, ela tem dificuldade, porque ela é muito agitada, mas é agitada na questão cerebral. Também. Mexe. Então, ela não consegue ter a disciplina, colocar o exercício na hora certa. Porque o exercício físico ajuda a minimizar a hiperatividade. Claro.
É o contrário, né? Porque você até cansa, né? Você estressa um pouco o corpo e aí acalma, né? Não, e diminui um pouco a excitabilidade Habilidade. neuronal, né? Porque na hora que você faz atividade física adequada, a tendência, a quantidade de hormônio na tua corrente sanguínea é equilibrar mais. Ó, isso aí é uma pergunta que tem a ver com a sua. Olha, tenho alergias respiratórias, de contato e alimentar, que foram provavelmente herdadas pelas minhas avós, materna e paterna, que também possuíam as mesmas alergias. Gostaria que comentasse a relação paragenética, genética e pensênica em relação às doenças. Quem influi mais e se a doença se desenvolve só por causa de fatores genéticos? Aí é uma história grande, né? Aí dá um tratado, né? Tem um tratado aí, né? Mas vamos analisar com parte, né? Primeiro, você vai ter que primeiro analisar a sua genética. Eu vou botar como eu de caso, que eu acho que fica mais fácil. Eu analisei a genética da minha mãe e do meu pai, para eu entender a minha. Então, eu fiz primeiro a minha, eu organizei, o meu inventariograma lá, eu botei lá a minha genética, aí eu fui estudar pai e mãe. A minha predominância somática é da minha mãe, a predominância mental somática é do meu pai. Então, isso está bem claro. Eu tive doenças de câncer que tem a ver com a minha mãe. Então, mas o que fez a minha paragenética? A minha paragenética sobrepôs a minha genética. Tanto que eu saí bem dela, estou bem. Então, como que você consegue, por exemplo, você disse que seus avós também tiveram. O quanto que você, se você já se estudou, sabe como é que é a sua paragenética, você já sabe o que é paragenética, como que isso vai superar a sua genética, você consegue fazer isso. Mas precisa de estudo, você precisa entender o seu soma, a sua fisiologia, o jeito de você pensar, o jeito de você agir, as suas tendências. É um estudo mais aprofundado, é um tratado. É um tratado. É um tratado. Então, mas que dá para superar as coisas nossas da mesologia e da genética, dá. O estudo da genética da família ajuda justo nisso, né? Você já vê a sua tendência. Olha, eu estou puxando mais para minha mãe, ou sei lá, mais para o meu pai. Quais são as doenças que eles têm? Provavelmente é possível que eu desenvolva. Então, o que eu posso fazer profilaticamente para não desenvolver esse tipo de situação? E aí, continuando, quando eu soube, por exemplo, que a minha mãe teve diabetes, eu cortei na hora o açúcar. Gente, há mais de 50 anos eu não compro 1 quilo de açúcar branco. Não compro açúcar na minha vida. O meu pai tem problema ósseo de artrose no joelho. E eu evitei qualquer atividade pesada que exigia meus joelhos. Então, essa eu faço com que o meu conhecimento da minha paragenética, e o conhecimento que eu tenho aqui, superar a genética dos meus pais ou da minha família. É um jogo, né? Você vai jogando as peças da genética e da paragenética, da sua tendência. Agora, a genética, às vezes, ela é imperiosa, por isso que tem que cuidar, né, Alzira? Poderia falar sobre o alongamento dos músculos dos olhos em relação ao tempo dedicado à escrita e à leitura? Opa, isso é o alongamento dos olhos, isso... Bem, o que eu... Olha, eu não tenho muita experiência nesse sentido, assim, porque eu não aprofundei isso. Eu só posso ver em cima da minha vivência isso. Porque eu vejo assim, quando eu fico, como eu uso óculos, se à noite não tiver um ambiente bem claro, o óculos não estiver bem assentado e eu não estiver numa cadeira boa, a tendência é eu ficar cansada mais rápido. A visão você começa a piscar, você faz alguma coisa. Então, o ambiente tem que estar propício, né? E na hora que eu percebo que o meu olho fica cansado, aí eu tiro o óculos, vou lá, lavo o rosto, dou uma voltinha, a minha voltinha. Dou uma relaxada para depois eu voltar. Agora, existem alguns estudiosos, né, que dizem, eu não sei, eu não sou da área, mas até tem um livro publicado, que existem certos exercícios oculares que minimizam problemas oculares, por exemplo, de miopia, de vista cansada, principalmente na leitura da letra menor. Então, você nunca fiz, teria que estudar melhor, mas dizem que você vai fazendo aqueles exercícios e você vai recuperando visão. Eu tenho uma experiência como psicoterapeuta corporal, né, da questão dos olhos. Então, é aquilo de olhar
usar toda a musculatura, o extremo inteiro dela, para baixo, para cima, depois para cima, para a ponta do nariz. Infinito. Exatamente. Respirando e fazendo isso bem pausadamente. Então, fazer toda a movimentação, esticando o músculo, como se você esticasse o braço, só que dessa vez dos olhos. É bem bacana. Há quem diga que recupera alguns problemas de visão, que até a pessoa diminui o óculos, etc. Mas, enfim, eu também não conheço. Alzira, aqui na fatologia, na última linha da página 6, bem no finalzinho, você põe lá o sequenciamento de alongamentos, levando em conta os parâmetros fisiológicos e as tendências pessoais. O que entra nisso? O que tem que ser verificado no alongamento de uma pessoa, nesses parâmetros fisiológicos e tendências pessoais? Quando a pessoa chega para a gente na questão da fisioterapia, primeiro a gente faz a anamnese, né? Colhe toda a história da pessoa para observar por que desenvolveu esse tipo de problema, essa patologia. Aí faz um diagnóstico, faz uma prescrição, então tem todas as etapas, né? E o sequenciamento tem a ver com o tipo de exercício que você vai aplicar para aquela patologia ou aquela dor, e conforme o tipo da pessoa, o biotipo, temperamento, personalidade. Porque tem gente que não gosta de determinados exercícios. Não gosta, não adianta você forçar um exercício para uma pessoa que não gosta. Então, vai depender da patologia. A patologia está em fase aguda, você tem que primeiro diminuir a dor, para depois entrar com o exercício. Se a pessoa vem e já está numa fase crônica, qualquer movimento que você faz, a dor vai aumentar. Então, primeiro de tudo, a gente observa, a dor está em que estágio? Se ela está em fase aguda, fase crônica, exercícios são diferentes, começa de forma diferente. E o sequenciamento é isso. Como que eu começo com os exercícios? Fase aguda, tem que deixar a dor passar um pouco. Fase crônica, você tem que começar a esboçar o movimento, para começar a tirar essa deposição de sais minerais que eu falei, que começa a dar dor, começa a dar isso. Então, se ela já está com dor crônica e eu forçar, vai aumentar a dor. Então, eu tenho que fazer esboçar um movimento que comece a ter o exercício isotônico, concêntrico e excêntrico, para ela começar a liberar o que eu chamo dos ligamentos, porque senão aquilo está rijo. A hora que ela começa a esboçar um movimento, começa devagar, aí vai progredindo lentamente, conforme a pessoa não vai sentindo dor. Mas tem momento que a pessoa vai referir um certo desconforto, não dor, tá? Então é diferente a pessoa sentir um desconforto do que sentir uma dor. A dor significa, para aí. E o desconforto não. Opa, podemos mais um pouquinho? Então, cada dia, conforme você vai aplicando os exercícios, você vai aumentando a carga ou a amplitude do movimento, que é chamada ADM. Agora me conta uma coisa, uma pessoa razoavelmente saudável, tá? Ela tem algum limite de alongamento, alguma prescrição que tem que ser feita antes de fazer exercício de alongamento ou não? Ela não tem problemas, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, a pessoa não tem problema, nós temos o que nós chamamos na fisioterapia, que é ADM, é a amplitude máxima de movimento. Então, qual é a amplitude máxima de movimento da pessoa? Então, a gente faz um teste. Então, essa amplitude máxima de movimento é até onde você vai fazer, porque se passar de lá, começa a dar problema. Começa a dar distensão, contratura, e você, em vez de ajudar, você lesiona a pessoa. Agora, Alzira, tem uns estudos, não sei se são atuais ou não, mas enfim, tem gente estudando a hipermobilidade, que é a pessoa que tem essa distensão, e dizem que isso é uma doença rara. A hipermobilidade. Que é a pessoa que tem os contorcionistas e por aí vai. E isso, como é que é isso? Uma doença propriamente dita? Tem algum efeito mais sério, você sabe disso sobre a pessoa ou não? Bem, aí não sei, nós vamos ter que pensar. Por exemplo, a hipermobilidade pode ser uma patologia. Pode, né? Pode, porque é o excesso de alongamento. Isso. Tá? A pessoa não, ela vai e não e aquilo. Ela tem flexibilidade excessiva, além do normal. Isso. A elasticidade do grupo muscular ela não tem a tonicidade correta, vamos dizer assim. É isso aí.
tá? A tonicidade. Ó, meu exercício era até fazer até aqui. Ah, mas ele vai põe a mão lá atrás. Então, essa hipermobilidade pode ser uma patologia. Ela não sabe qual é a amplitude máxima de movimento daquele grupo muscular. Então, ela acaba excedendo. Agora, os contorcionistas, não sei, nem sempre são patologias. Nem Muitas sempre. vezes são treinos. Aí eu não saberia dizer, entendeu? Agora, existe uma consequência mais séria dessa, que você saiba, dessa hipermobilidade, um efeito? Tem, porque ela perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio. Perde. Dizem que a pessoa com hipermobilidade realmente ela tem dificuldade de equilíbrio. Ela vai ter dificuldade de caminhar, de equilíbrio, de prospecção. estabilidade, ela vai ser muitos problemas associados. Associados a isso, né? Agora, Alzira, eu queria que você explicasse a diferença da exemplologia. Você diz do exercício realizado pela própria pessoa, o exercício fisioterapêutico ativo, e você diz do exercício fisioterapêutico passivo. Em termos de eficiência, você pode fazer alguma comparação ou não? Ou não se pode? Pode sim. O ativo, por exemplo, assim, é quando a pessoa está fazendo o próprio exercício, certo? E o passivo, por exemplo, assim, na clínica, quando a pessoa... Por exemplo, eu estava falando sobre o movimento que a pessoa chega em fase crônica. Tem hora que ela chega em fase crônica que ela não consegue fazer. Então, o terapeuta entra junto para começar a fazer o primeiro alongamento. Então, a pessoa fica mais passiva, porque se ela contrair o músculo, vai dar dor. Aí o terapeuta entra no movimento e a pessoa tenta ficar o mais relaxado possível para a gente começar a dar um esboço de movimento naquela musculatura contraturada. E com isso a pessoa começa a relaxar e começa a melhorar a amplitude de movimento até que ela comece a fazer o movimento ativo. Então, o movimento ativo, a pessoa está tudo bem, começa a fazer o fortalecimento, o tonificamento muscular, que esse é o objetivo, né? Ou dar a manutenção. E o passivo não. O passivo é sempre a partir de ajudar a funcionalidade daquele movimento. Então, ela está com algum problema. Quer dizer que, em termos de eficiência, é mais em função da deficiência dela. Da deficiência da pessoa. Da pessoa que ela vai precisar. Mas em termos assim, de resultado... É que um complementa o outro. Um complementa o outro. Porque, por exemplo, o passivo, a pessoa naquele momento ela não não pode, não consegue. Tá com Mas, dor, por exemplo, um alongamento ativo e um alongamento provocado por uma outra pessoa que te ajuda no alongamento. Isso faz diferença, não faz? Faz. Por exemplo, assim, uma das coisas que nós temos um maior encurtamento é disquiotibiais, é a parte posterior da coxa. Geralmente a pessoa está toda encurtada. É verdade. Né? A parte posterior da coxa que é chamada de isquiotibiais. A pessoa não consegue fazer sozinha, ela não consegue. Aí o terapeuta vem e aplica a técnica, ela vai cedendo devagarinho. Ela vai indo, a gente vai indo, e a gente volta para a amplitude normal daquela musculatura. Então, nestes casos, o passivo funciona muito melhor. Funciona, porque vai dar amplitude de movimento que a pessoa precisa, que neste momento não tem. E que sozinha ela, quem sabe, não consiga. Porque ela tem uma limitação própria. Tem uma limitação. E aqui, por último, aqui da minha parte, na fatologia, na página 7, você fala o manuseio eficaz da cinesiologia. Opa! O que é isso? Isso é tudo de bom. Eu gosto dessas coisas assim. Por exemplo, assim, eu tinha uma criatividade danada, né? A pessoa veio com problema, é você observar a pessoa, o jeito da pessoa, a forma dela funcionar, e você criar exercícios que aquela pessoa acaba gostando. Então, sair da rotina da pessoa. É como que você utiliza o movimento em prol daquela patologia. É personificada. Porque cinesiologia é o estudo do movimento, né? Então, que movimento você vai fazer para ajudar aquela pessoa? Muitas vezes você faz uns movimentos que a pessoa nunca tinha pensado. Elas diziam assim, Zira, de onde você inventa isso? É personalizado, a palavra correta. Porque a hora que você entende a personalidade da pessoa, como que ela é, você põe uns movimentos mais ativos, uns mais assim para frente, a pessoa vai embora. Tem outras que eu tenho que fazer o passivo, que a pessoa já é toda mais assim, mais assim. Então, vai do tipo da pessoa. Então, na verdade, é a criação de movimentos novos
para atender aquela dificuldade que é um pouco diferente do modo normal de se fazer, né? É personalizado, né? Que é a palavra correta. Porque, por exemplo, você, né? Digamos assim, ó, o jeito da Mabel. Eu vou pegar um movimento ou estudar um movimento que tem mais a ver com você, com o teu estilo de vida, com a tua forma de ser. Agora, o fisioterapeuta, ele é preparado para fazer isso, Alzira? Ou depende do profissional? Depende do profissional. Porque tem gente que segue receita de bolo, que nem eu coloquei aí. E eu não gosto de receita de bolo. Eu vou pelo estilo da pessoa. Aí vai do profissional da área, né, Mabel? Mas eu acho que isso foi em todas as áreas, né? Agora, só, por que você disse que esse músculo da coxa é o mais retraído? Qual é o motivo disso? Porque a gente vive com eles fletidos. Olha aqui, 90 graus, uma perna sobre a outra, está sempre aqui, ó, a parte de baixo ela tá relaxada. E qual que geralmente é o mais alongado? Se é que existe isso, eu poderia falar. Se esse é o mais retraído, qual seria o mais alongado? As mulheres que usam salto alto é a parte anterior da perna, porque é por causa do salto. Então, tudo isso que a gente precisa realmente ter uma aula para poder sobreviver com o nosso corpo, não é? De maneira adequada. Claro que se você alonga mais em função do salto alto e você retrai mais o seu alongamento vai ter que ser adaptado à sua realidade. E quais seriam as consequências dessa retração grande, falta de alongamento? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que só usa salto alto, pede para ela andar sem salto, ela não consegue. E às vezes eu vejo algumas pessoas que dizem assim, foi o médico que disse que eu preciso usar salto. Mas não é salto, seria uns 2 ou 3 centímetros para que porque o calcanhar, o tendão de Aquiles, embaixo, ele é tipo um martelinho. Assim, bem estilo martelinho, tanto que é chamado um ossinho de martelinho. E se a pessoa andar muito descalço, andar em cima de pedrinha, a tendência desse martelinho ficar cutucando a parte dos tendões embaixo do pé, onde dá o esporão de calcâneo, a dor, as tendinites, as fascites. Então, geralmente, eles pedem isso para minimizar o peso corporal sobre os ligamentos lá embaixo, os tendões. Agora, outro problema, por exemplo, eu vejo a coluna. Os músculos da coluna posterior, que são os longuíssimos da coluna, estão o tempo todo sob tensão. Porque, olha aqui, eu preciso me manter ereta. Então, se eu não contrair o músculo abdominal, a tendência é o músculo abdominal criar pochetezinha. Claro. Então, é tudo uma compensação, entendeu? É uma máquina, né, Alzira? É um sistema, é uma máquina. Sistema. O nosso corpo é um sistema, né? Tanto que é o sistema músculo-esquelético. Muito bem, gente. Mais alguma pergunta? Não? Então, a gente está chegando aí no nosso horário. A gente agradece muito a Alzira aí pela aula, né? Que ela deu uma aula de fisioterapia para todos nós. A gente agradece os tertulianos, os teletertulianos e passamos aí para os nossos comerciais. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 8 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Irmânia, com o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, e a Dalva, com curso avançado em auto-mega-euforização. Boa tarde a todos. Você sente que possui alguma tarefa, missão ou atividade assistencial para realizar? Se você sente isso, você deverá estar convidado também a vir ao 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 10, 11 e 12 de julho. É um ambiente otimizado para você reviver o seu curso intermissivo. Acontecerão muitas oficinas, palestras e conferências sobre esse assunto. As oficinas serão dadas pela Conscius, pela OIC, pela Consecutivos e pela Apex. E os conferencistas serão a Ana Luísa Rezende, o Hernande Leite, Alexandre Nonato, Gláucia Medrado. Teremos também um campo holomnemônico intermissivo com o EPICOM Alexandre Steiner. Você pode obter mais informações pelo telefone do CAEC, 45 35 25 26 52, ou pelo site www.caec.org.br. Estamos aguardando você.
Boa tarde. Estou aqui hoje para lembrá-los que em julho, no período de 24 a 26, teremos o primeiro curso de imersão, curso avançado de auto-mega-euforização, com os EPICONs Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini. Neste curso, o aluno vivenciará o campo energético de mega-euforização, que visa proporcionar o bem-estar holossomático e participar de dinâmica de captação de ideias avançadas. Toda a renda desse curso, pessoal, será revertida para a construção do Laboratório das Dinâmicas. Então, mais informações sobre valores, formas de pagamento, vocês poderão entrar em contato com a recepção do CAEC através do telefone 45, código de área, 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete gradiente teático, especialidade teaticologia, e a verbetógrafa Ibis Lourenço. Muito obrigado e boa tarde a todos.